Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Top Business aqui na Top TV SC. Que satisfação ter vocês conosco. Então aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Envie aí para os seus amigos e vem com a gente. Hoje tem mais uma história aqui de empreendedorismo, que é a nossa querida amiga Rê Matias. Tudo bem, Rê? Tudo bem, Grazi. Um prazer voltar aqui para os estúdios do Top TV, né? Estive, acho que foi em 2020, com a Nega no Conta Pra Nós. E é sempre bom estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória, daquilo que eu acredito. E fico à disposição, pode me fazer as perguntas que você quiser. Que delícia, gente. A gente fala Pode fazer as perguntas que você quiser. Só não vai me comprometer, né? Brincadeira, né? E eu gostaria que você contasse um pouco do teu currículo, né? Da tua formação, enfim, para o pessoal que talvez não assistiu a tua entrevista anterior também, saber um pouquinho de você. Legal. Então, Grazi, na verdade, desde criança, assim, eu tinha alguns desejos, né? Eu sempre gostei muito da área da comunicação e sempre gostei muito de pessoas. Eu sempre fui muito envolvida, metida. Sabe uma criança metida? No Rio Grande tem muito metida. Mas na época de escolher a minha profissão, eu fui para a área do direito. Desde então, desde que eu entrei na faculdade, eu entendia que aquilo não seria o que eu faria para sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia na época o que eu gostaria de fazer, né? E fui para a área do direito, trabalhei na área do direito, trabalhei com comunicação na época também. No momento do estágio obrigatório, eu conheci o seu Volmir Ibner, do grupo WH de comunicação, e eu compartilhei com ele que meu sonho seria ser jornalista, e ele me chamou para trabalhar como repórter, e lá eu fiquei 4 anos, né? Nessa minha trajetória como repórter, eu tive a oportunidade de, certa vez, fazer a cobertura de um evento, que era um evento que pela primeira vez em Maravilha, veio uma pessoa para falar sobre coaching, né? Coaching. Isso, que foi lá em 2012, no Dia da Mulher, em 2012. E eu ouvindo tudo aquilo, eu fiquei encantada com aquela possibilidade, com as ferramentas, com aquilo que foi levado na palestra. E eu saí de lá decidida que era isso que eu ia fazer na minha vida, sem nem saber o que significava aquilo, né? E aí foi quando eu cheguei em casa, comecei a pesquisar um pouco mais sobre o conceito, sobre como seria fazer aquilo. E em julho daquele mesmo ano, quem foi para Maravilha foi a Vanessa Tobias, que ela foi referência em coaching de vida no Brasil, né? Ela foi uma das pioneiras nesse conceito aqui. E ela foi para Maravilha fazer um curso de imersão. E eu participei desse curso. E ali foi uma virada assim, na minha vida, que muitas pessoas que participaram do curso junto comigo disseram: Rê, você é uma pessoa antes e depois. E de fato as ferramentas elas proporcionaram uma autoanálise, assim, né, bastante autoconhecimento, e eu fui começando a compreender um pouquinho mais desse mundo, né? Mas para que eu pudesse trabalhar com isso, eu não podia ficar limitada nesse curso, eu tive que buscar muita especialização, né? Então, em julho eu iniciei, fiz o primeiro treinamento que eu vivenciei todas as transformações com ferramentas, com autoanálise, com autoconhecimento. Depois, em fevereiro de 2013, eu iniciei a minha formação. E de 2013 foi o ano inteiro de formação, onde a gente passava por mentorias e em grupo. Depois foram feitos tipo alguns estágios, assim. E desde aquele momento eu comecei a trabalhar na equipe da Vanessa de forma remota, né? Então eu trabalhava remotamente, eu era tutora das turmas dela, eu fazia a parte de construção de conteúdo, enfim. E isso fez com que eu não pudesse mais parar de buscar conhecimento. Então, eu sempre busquei, né? Às vezes de forma autodidata, eventualmente com algum mentor ou alguma pessoa que me instruía, né? Sempre fui muito fã de processos que proporcionam o autoconhecimento, né? Desde terapia, processo de coaching, processo de desenvolvimento humano. Então, eu fiz várias buscas durante esses anos, até que em 2015 eu falei: eu quero parar tudo e eu vou fazer isso ser a minha profissão. Né? Que desafio, né? Isso. Aí, em 2015 eu abri a minha sala de treinamentos, né, em Maravilha, e desde então eu comecei a atuar, né, de forma constante com isso, né? No primeiro momento, Grazi, trabalhando com pessoas, então eu fazia processos de coaching de vida, né? Depois eu fui recebendo oportunidades que eu acredito que foram oportunidades que me moldaram a ser quem eu sou hoje, né? Então, durante esse período, eu fui tendo acesso a pessoas e a empresas. E no ano de 2018, no finalzinho do ano de 2018, eu fui convidada para participar como consultora da Associação Empresarial.
E na Associação Empresarial de Maravilha, eu acabei ficando por quase 4 anos lá também, como consultora de núcleos, né, do programa Empreender, também como executiva e também fazendo a parte de mentorias e treinamentos. Só algumas funções. Com a minha sala de treinamentos lá em Maravilha, né? E nesse meio do caminho eu fui também modificando a minha visão de qual seria o meu público, daquilo que eu tinha mais afinidade. E foi aí que eu passei a trabalhar mais ativamente, então, com empreendedores, empresários, equipe de líderes, né? Mas a parte business mesmo, né? Já que estamos no top. Já estamos por aqui. Isso, já que estamos por aqui. Então, foi uma trajetória que iniciou lá em 2012, eu passei por várias reprogramações de rota de carreira, né? Nesse ano, inclusive, eu tive mais uma mudança bem significativa, onde eu percebi que a minha sala de treinamentos ela já não fazia mais sentido eu ter ela, né? E aí eu tomei uma decisão que foi rápida, não é que foi uma decisão rápida, eu vinha construindo essa decisão. Foi pensada, mas foi rápida o lance de fechar a sala, né? Então eu fechei a sala de treinamentos para poder estar mais ativamente dentro das empresas. Porque quando a gente atua com equipes, né, tanto no desenvolvimento das equipes, como com análise de perfil para contratação, desenvolvimento de liderança, apoio para a gestão, né, eu sentia a necessidade de viver mais o ambiente corporativo, de viver mais a cultura da empresa para conseguir ser mais assertivo em diagnóstico, em opinião, em decisões, né? Então você se desloca para a empresa ao invés de ter o teu espaço físico e acolher essas pessoas. Então hoje o teu trabalho é focado mais para a empresa mesmo, para o grupo de pessoas, porque no início tu comentou que era coach, alguma coisa assim você fazia particular, então no caso para as pessoas em específico. Isso, eu trabalhei vários anos, foi atendendo individual, mas também grupo. Né? Mas a minha maior demanda era individual. Hoje a minha demanda ela continua sendo, eu tenho processos individuais, ainda tenho individualmente, né? Mas é num conceito que eu acabei trazendo uma nomenclatura de algo que eu vejo assim, né, Grazi? Que existem muitos empreendedores ou empreendedoras solitárias que estão por aí, né? É aquele empreendedor que abriu o seu negócio, que está sozinho, que eventualmente não tem como compartilhar dor, sonhos, desejos, objetivos, né? E aí, geralmente, esse perfil de empreendedor, ele me procura para um bate-papo, para uma troca de ideias, para algumas análises, obviamente, assim, né? De estruturação para o negócio dele, mas é mais, eu sinto assim, como se fosse um apoio em algumas situações onde o empreendedor ele se vê sagitário, né? Sim. Porque é muito difícil, eventualmente, você ter alguém do mesmo ramo que vá verdadeiramente ouvir a dor sem julgar ou sem sugestionar alguma coisa, né? Então, quantas pessoas já não buscaram apoio de pessoas do mesmo segmento na busca de uma solução, às vezes, do problema, né? Isso. E existe, assim, né, Grazi, tem muita coisa que já está sendo desmistificada. Por exemplo, o próprio núcleo, que foi onde eu atuei como consultora por 3 anos, era o que nós mais falávamos, assim, né? Que nós precisávamos abrir as dores coletivas para que a solução viesse e suprisse uma necessidade da coletividade, né? Só que nem sempre é fácil a gente expor a nossa maior vulnerabilidade para aquela pessoa que talvez, no nosso ponto de vista, é nosso concorrente. Sim, né? Então, assim, como concorrente. Isso, existe essa cultura ainda, embora eu acredito muito que a concorrência é algo que a gente cria na nossa mente, porque as pessoas elas se conectam com a natureza da pessoa, com a autenticidade da pessoa, que consequentemente é transferida para a loja, para o negócio, para o prestador de serviço, né? Então, concorrência, ela não é que ela existe, saudável. Ela teria que ser saudável. Mas assim, a gente também não pode só ficar olhando para o negócio do outro, né? Isso. Eu lembro que uma vez, nos treinamentos, um conceito que eu achei muito bacana, assim, que teve uma pessoa que falou sobre concorrência, enfim, e aí o mentor falou assim, na época, ele disse, olha, é bem provável que quando a gente passe a olhar para a nossa concorrência cresça. Não porque ela está fazendo algo diferente, porque naquele momento que eu olho para a concorrência, eu deixo de olhar para aquilo que é meu. E aí eu fico só me comparando, né? Mas é porque a concorrência consegue, eu não consigo. A concorrência consegue, eu não consigo. Mas nesse meio do caminho eu não faço mais as coisas por mim. Eu estou fazendo e olhando para a concorrência. Exatamente. Você falou que é mentora agora, né? Sim. Então, qual a diferença do coach pro mentora? Para que as pessoas possam ter uma noção também, que eu acho que ainda está muito misturado. Sim.
Na verdade, Grazi, o coaching ele é uma metodologia que ele veio, na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos com o conceito de que o coach seria o treinador, né? Então, ele foi amplamente utilizado nos negócios, porque o coaching ele é uma junção de ferramentas que conduzem a pessoa a alcançar o objetivo dela, né? Então, são ferramentas muito práticas e objetivas e que dão clareza, foco e conduzem a ação da pessoa, né? Então, por muito tempo, eu falei pra ti, né, que eu transformei Sim. o meu nome, no início era Rematia Coaching e hoje é Rematia Desenvolvimento de Pessoas e Líderes. Porque no longo do caminho, eu fui mudando a minha metodologia, né? Até um tempo eu trabalhava com metodologia fechada da minha formação. E depois eu fui trazendo conceitos, estudos, ferramentas de outros movimentos que eu vivi, de leituras que eu fiz, implementando, melhorando, mexendo e também, Grazi, adaptando as ferramentas à realidade das pessoas, né? Então, qual é a diferença que eu sinto assim de mentora para coaching? O coaching ele seguiria um roteiro. Tá. Primeiro encontro é uma ferramenta, segunda outra, terceiro e tal, né? E a mentoria, Grazi, ela é mais como é mais assim, como é que eu vou te dizer? É menos engessado os processos, sabe? É mais espontâneo. Prático, mais espontâneo. É mais perceptivo. Por exemplo, eu estou conversando contigo, às vezes eu talvez teria preparado uma ferramenta que eu teria que aplicar, mas naquele momento não é aquilo que você precisa. Então, a mentoria ela me dá mais flexibilidade, mais leveza para estar junto com o meu cliente, né? E aí a gente acaba fugindo um pouco também, não é só de um assunto que a gente fala. Então consegue viajar em mais mundos e, consequentemente, eu sinto que o resultado, ele me parece ser um resultado assim, mais verdadeiro em alguns momentos. A tua demanda hoje é grande? Ela é grande. Atende toda a região? Atendo na região. Atendo online, atendo presencial. Online. Aumentou muito a procura online, né? Facilitou muito, né? Porque aí na pandemia a gente entendeu que funciona. Tinha que criar, né? Exatamente. Que funciona no online. Então, hoje atendendo online, eu tenho possibilidade de estar, e eu estou semanalmente em São Paulo, no Paraná, né, Santa Catarina, em outras regiões. É muito bom conhecer histórias, né? Mato Grosso. Olha só, que legal. Tu tem também um canal no Spotify, né? Tu tá no Spotify. É um podcast. Um podcast, exatamente. Isso aí, que legal. É o Fala Rematia. Fala Rematia. E lá o que tu fala? Sobre liderança, autoconhecimento, autodesenvolvimento. O Fala Rematia, ele surgiu, na verdade, na pandemia eu vi que todo mundo começou a distribuir bastante conteúdo, né? Muito conteúdo. Eu olhava assim, eu achava muito legal aquela constância de entrega, né? E tu já não gosta de se comunicar, Pois né? Então... Sempre gostei. Na verdade, sabe que interessante que eu produzo conteúdo para a internet desde 2005. Desde a época do Facebook. Eu era aquela que me inspirava com algumas coisas, escrevia textões no Facebook. Ah, legal, textão. Textão. Então, desde 2005 assim, que eu produzo conteúdo, né? Porque eu produzo conteúdo, eu já escrevi para o artigos, tem administradores.com, que é um canal bem bacana, assim, que é de administração, tem alguns artigos publicados lá. Já fui colunista em jornal, então eu já fiz várias coisas nesse sentido, assim. Financeiramente falando. Não deu saudade de ter seguido a questão da área do direito. Hoje tu se sente feliz e realizada naquilo que tu escolheu? Eu acho que nenhum dinheiro no mundo paga a satisfação de fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, o dinheiro para mim sempre foi uma consequência da minha felicidade. Então, teve até uma época quando eu resolvi largar tudo, financeiramente... Querido! Financeiramente, existia uma estabilidade, porque eu estava trabalhando no jornal e como assessora da Câmara de Vereadores, que se contar essa minha trajetória também. Então eu acumulava, né, 2 funções, enfim. Normal. Financeiramente, ok, mas eu ia para casa, botava todos os dias e dizia, gente, não é isso. Não é isso que me satisfaz. O dinheiro até era legal, na época, sei lá, talvez eu ganhasse mais do que as pessoas que estavam na minha idade, eu não sei, né, Grazi? Mas eu pensava, não é o dinheiro que vai me fazer ser uma pessoa feliz. Inclusive, eu sou bem pouco materialista, assim, né?
Eu realmente acredito que o dinheiro é consequência da minha felicidade. Olha só, que legal. Temos alguém não materialista aqui nesse programa hoje. Muito Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não sei. Mas, Na verdade, assim, eu acho que tudo é bom e tudo é certo para cada escolha ou para cada pensamento, para cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua personalidade e aquilo que acredita, né? Exato. E a gente vê que você está, então, no meio, está, né, com o empreendedorismo na veia. A gente percebe essa mudança constante das mulheres. O que você vê, assim, as mulheres realmente elas estão mais ativas hoje, empreendendo, estão mais presentes nas suas empresas e sendo líderes, né? Assim, Grazi, eu vejo que mudou muito também o cenário para a mulher, né? Eu não acredito, assim, na competitividade entre homens e mulheres. Legal. Eu vejo que essa competitividade, ela só afasta. Não, ela só afasta, né? Ela é negativa. O homem, ele tem suas capacidades e competências, e ele é extremamente competente e capaz naquilo que ele percebe, as necessidades que ele tem, o perfil que ele tem, enfim. Mas a mulher, ela tem um diferencial na forma de conduzir as coisas, né? Então a gente percebe que os números de mulheres em liderança, de mulheres empreendendo, têm aumentado significativamente, né? De 2022 para 2023, aumentou quase que 40% o número de mulheres empreendedoras no Brasil. E de 2022 para 2023, aumentou quase 18% o número de mulheres líderes no Brasil, né? Então isso também é um cenário da conquista nossa, né? Porque tem um dado legal que eu sempre gosto de comentar, eu trabalho muito quando eu trabalho com mulheres, né? Em 1978, duas psicólogas, elas criaram o conceito do síndrome da impostora. E com o tempo, essa síndrome da impostora, ela foi sendo modificada e foi compreendida como um fenômeno, porque ela não é considerada uma doença, ela não tem um CID, né? Mas ela desqualifica em alguns momentos as mulheres por autossabotagem. Não é que essa síndrome da impostora não aconteça em homens, acontece também. Só que 75% das mulheres já vivenciou ou sentiu um sentimento relacionado a isso. Então, é uma análise que a gente tem que fazer, porque eventualmente a nossa falta de ação das coisas é em detrimento desse bloqueio que esse sentimento provoca na gente. Então, só para te entender quais são esses sentimentos, tá? Ele é dividido em 5 critérios. Então tem a perfeccionista. Presta atenção, você quer em casa, mulher, se liga. Vou olhar até pra aquela câmera lá. É isso aí. Olha, ó, gente, tem a perfeccionista, que é aquela que acredita que nunca tá bom o suficiente. Você valida um projeto, valida algo que ela fez e ela sempre diz, mas não tá bom o suficiente, né? Tem a gênia, que acha que nunca sabe o suficiente. Então é aquela que está em constante busca e não coloca nada em prática, porque quando questionada do porquê não coloca em prática, ela não se sente especialista o suficiente para conseguir se encaixando aí nesses negócios. Isso. Na verdade, a gênia ela tem aquela necessidade de... Não é nem que ela não se sente especialista, ela não se sente pronta e não sabe o suficiente. Ela precisa saber mais, né? Aí tem a especialista, essa sim, de fato, que sente que nunca está pronto o suficiente para dar aquele passo importante, né? Nunca é especialista em nada, então é aquela pessoa que está buscando... Achei engraçado, eu tenho que cortar. Esse fundo aqui, ó. Eu quase caindo aqui. Ai. Voltando. Tem a especialista que ela nunca se sente assim, extremamente capaz de fazer a coisa acontecer. Tem a supermulher, que a supermulher, Grazi, ela veio muito com a força das redes sociais, né? Porque hoje a sensação que a gente tem é que tudo que a gente faz, a gente precisa provar para as pessoas. Sim. E a supermulher, ela se boicota quando ela começa a não se sentir capaz o suficiente de entregar tudo e de mostrar aquilo que está fazendo. Né? Então, esse fenômeno da impostora, ele está muito relacionado com a autossabotagem que nós, mulheres, temos uma tendência natural e cultural para nos boicotarmos, para cargos de liderança, para empreender, para nos posicionarmos, né, no ambiente profissional. Então é importante que a gente entenda isso e que saiba que a cura desse fenômeno está na compreensão da nossa capacidade.
E outro ponto importante, né, Grazi? Ninguém, em nenhum momento, vai estar extremamente pronto para fazer algo. Sim. Mas o mínimo que a gente possui já pode ser o máximo para uma pessoa. Exato. Né? Eu lembro de uma frase que um professor meu me falou uma vez, que eu falei para ele assim, talvez para eu dar esse passo, eu preciso saber mais. Eu preciso buscar uma pós, uma especialização, e eu não estou não incentivando o estudo, estou só dizendo que, eventualmente, nós já temos a bagagem suficiente para dar o primeiro passo. E aí eu acredito muito, né, Grazi, que o caminho, a construção, ela vai crescendo junto com... Né, o caminho se faz caminhando. Né? Eu posso não saber tudo hoje, mas eu preciso dar o primeiro passo para ir me construindo e melhorando a minha performance ao longo do processo. Né? Buscava-se muito essa especialização profissional, faculdade, pós, mestrado, doutorado, enfim, toda essa sequência. Uhum. A gente percebe hoje uma necessidade muito grande e que tem também um leque muito grande de opções nessa questão de PNL, coach, mentoria, como você falou. O quão você acha importante as pessoas buscarem mais esse conhecimento, eu diria que emocional, a gente busca mais se compreender, né? Para lidar melhor com as pessoas e, em consequência, atingir os objetivos. Eu acho fundamental, Grazi, essa busca, porque faz uns 4 anos que eu estudo os impactos das gerações no ambiente de trabalho, né? Tenho vários conteúdos, inclusive no Fala Rimadinha, depois a gente volta a falar sobre esse que a gente não finalizou, né? Exato, a gente foi indo. Mas assim, tem vários impactos com relação à parte comportamental que hoje são muito necessários para que nós possamos ter prosperidade, sucesso e felicidade no ambiente corporativo, né? Então, se nós pararmos para pensar, por exemplo, assim, as gerações baby boomers, a geração X, que são as pessoas de 79 a 43 anos, na oportunidade que elas tiveram de adentrar o mercado de trabalho, era tudo muito ainda, assim, disputado, né? Então, uma vez que você entrava para o mercado, independente das dificuldades emocionais que você vivia lá dentro, nada superava a oportunidade de estar trabalhando. Então, as pessoas não buscavam a parte emocional por falta de necessidade. Com a entrada da geração Y, geração Z e da geração Alpha, que está começando agora como jovens, como é que quando a pessoa entra na empresa? Enfim, jovem aprendiz, exatamente. Com a entrada da geração Y, Z e Alpha, começou a se perceber mais a necessidade de estruturar emocionalmente essas pessoas para os ambientes de trabalho. Então, eu sempre falo assim, que a empresa ela precisa se adaptar e o colaborador também precisa se adaptar, não é só um lado. É 50%, exatamente. Né? Mas a gente percebe que essas gerações Y, Z e Alpha, elas são um pouquinho mais frágeis emocionalmente pela história delas, né? Se a gente olhar para a sociedade num contexto de evolução, tem um porquê delas serem mais frágeis emocionalmente, né? Então, essa busca por entender o seu comportamento e evidenciar aquilo que a gente tem de bom e minimizar aquilo que a gente tem de ruim é extremamente saudável para que nós possamos saber aquilo que a gente quer ser e quer ter na vida, né? Então, eu sou muito fã de processos de autoconhecimento, independente qual seja o movimento que a gente for fazer, se é através de coaching, de PNL, de mentoria, de terapia alternativa, de de espiritualidade, né? Independente de qual é o movimento, a gente precisa buscar, né, Grazi? Porque hoje a gente vê muito assim, nas empresas onde eu atuo, a gente analisa currículo, analisa perfil. Mas o que vai fazer a pessoa permanecer é o comportamento dela. A mesma coisa no empreendedorismo, né? A pessoa pode ter o melhor perfil, pode ter as melhores ideias, mas se ela não tem a capacidade de controlar as suas emoções, talvez, numa primeira frustração, ela vai abandonar o barco, né? Porque a nossa capacidade de resiliência, ela diminuiu à medida que as nossas informações e a nossa capacidade de se reinventar aumentou. Então hoje a gente vive num mundo extremamente informatizado, né? Nós temos informações o tempo inteiro. Nossa, é muita informação. Só que às vezes é tanta informação que a nossa cabeça buga. Buga mesmo. Né? E se a gente não tem um nível de maturidade emocional para compreender isso, a gente desiste. Né? Então eu gosto muito de avaliar, né, toda essa parte da história, né? Porque, por exemplo,
Eu dou aula eventualmente em alguns cursos. Ah, você ainda dá aula. Muito bem. É uma geração de mulheres também que trabalham em 1000 funções. Né? Exatamente, é que eu amo sala de aula. Né? Legal. Acho que é na universidade? E aí eu dou aula para a Universidade da Terceira Idade. Ai, que legal. E os meus alunos têm de 65, 68 anos até 92. Tá. E eu lembro que uma das perguntas que eu fiz certa vez na turma, né, eu disse, gente, qual que era a maior diversão de vocês na infância? Aí uma aluna levantou o braço, daí, né, ela comentou, ela disse, prof, eu adorava plantar a semente e esperar o processo até se tornar uma flor. Aí eu olhei pra ela na hora, espantado, eu falei, meu Deus, né? Olha só, por isso que a gente percebe que as gerações mais experientes têm uma capacidade de resiliência, determinação e disciplina maiores, porque na época deles, a diversão era plantar uma semente, né? E daí, hoje está tudo muito pronto, você quer a flor, você vai lá e compra a flor. Secou a flor, elimina aquela, vai lá e compra outra flor. Então, nós perdemos algumas capacidades que nos ajudam a chegar onde a gente quer chegar, né? Por isso que a busca pelo emocional é fundamental. Eu faço terapia a cada 15 dias, né? Eu gosto também. Eu busco meu auto. É extremamente importante. E eu acho que estamos falando de relação trabalho, empreendedorismo, mas eu acho que a relação conjugal, amizades também, as pessoas estão muito descartáveis, né? Então a gente não quer consertar mais nada. A gente não gostei, não tá bom, então a gente parte pro próximo. É porque nós temos muitas possibilidades de escolha, né? Exato. Então algumas coisas elas se perderam ao longo do tempo, assim, né? E eu não sei se é bom ou ruim, mas é a realidade que a gente vive hoje, né? E eu sou daquela opinião assim, se eu quero transformar o mundo eu vivo, que eu começo a transformar o meu próprio mundo, né? Exatamente. Então, assim, se tem alguma coisa que eu não estou satisfeita na minha vida, que eu busque melhorar, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? E uma coisa, Grazi, que eu mudei um pouco a minha opinião com relação a isso que eu vou te falar agora. Tá, vamos lá. Um tempo atrás eu entendi assim, ó, que nós tínhamos que ser uma pessoa na vida pessoal e outra pessoa na vida profissional, né? Hoje eu já vejo que não tem mais como separar muito, porque afinal de contas nós somos uma pessoa só. Não dá pra fazer teatro. Não dá. Então assim, se tem alguma coisa que na vida pessoal tá desconcertada, vai refletir, mesmo que minimamente, no resultado profissional. E se deu alguma coisa no resultado profissional que está desconcertado, vai refletir na vida pessoal. Então assim, não tem como separar, né? E esse é o meu papel dentro das empresas, porque às vezes o líder ele não está conseguindo fazer o time dele gerar resultado. Às vezes não é porque ele não é um bom líder, talvez porque ele não esteja bem com ele, e aí ele tem que expor isso para que a gente consiga consertar isso para que ele volte a ser aquele bom líder, né? Ou às vezes aquele colaborador... A função, às vezes não está na função correta. Pode ser, mas geralmente é algum problema que não está sendo visto, só que reflete no trabalho. Porque no trabalho, Grazi, é o lugar mais fácil da gente dizer que a gente não está feliz. É verdade. Porque assim, é muito mais fácil você desmanchar uma relação profissional do que desmanchar uma relação afetiva, por exemplo. É muito mais fácil você dizer que o problema da tua vida é o teu chefe do que falar que o problema da tua vida é o teu irmão. Sim. É muito mais fácil a gente pensar que o problema do nosso negócio é o nosso cliente, quando na verdade pode ser que eu esteja com problemas na minha vida, ou em desequilíbrio, ou sei lá, né? Tanta coisa. De certa forma, afetando no meu resultado. Exatamente. Muito legal. E tem muitas mulheres? Tem, é o maior público, né? É o teu maior público hoje. E qual é o objetivo da Rê daqui pra frente? Então, nós já sabemos que você tem o teu programa, o Fala Rê, Matia, no Spotify. Isso. Não sei se tu quer deixar mais algum endereço de redes sociais para o pessoal acompanhar. Então, falar do Fala Rematia, na verdade, esse é um projeto de contribuição social, Grazi. Olha que legal. Assim, não monetizo ele, não recebo nada para fazer só. Mas ele é um projeto que me desafia. Porque eu já estou com mais de 125 episódios disponíveis, né, que fala sobre muitos assuntos. E é um programa onde eu gravo sozinha. Então, assim... E como acontece isso? Hoje eu vou gravar. Não, na verdade, assim, eu tenho uma parceira, que é a Diana, que é jornalista, e a Diana, ela cria os roteiros. Então, ela dá o direcionamento, mas quem conduz e quem fala tudo sou eu. Sim. Então, ele é um projeto que me desafia, porque eu não posso parar de estudar nunca.
Legal. Senão eu vou parar de ter conteúdo. Exatamente. Né? Então ele é um projeto de contribuição social que eu faço com o maior amor do mundo, o maior respeito, o maior compromisso, mas não é de cunho, eu não monetizo ele, eu não recebo nada para fazer aquilo, eu faço porque eu gosto, né? Legal. Hoje também, então, para me encontrar no Fala Rematia, inclusive eu já... É engraçado que é muito louco aonde a gente pode chegar sem pretensão, né? Porque eu lancei o canal sem entender o que seria. E hoje eu já sou ouvida até fora do Brasil. Olha que legal. É, muito legal. Muito legal. Parabéns. Obrigada. E aí, para me encontrar também no Fala Rematia ou no @re_matia, que é o meu Instagram, né? Aí eu também compartilho, eventualmente, várias coisas, né? Tô sempre, assim, meio online. Tu né? posta o teu dia? Não. Não? Por quê? Porque eu já fiz isso, eu já postei mais. Vou perguntar, curiosidade. Sim, eu já postei mais, mas não é algo que me deixa confortável mais, assim, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né, Grazi? Então, era uma rotina que acabava sendo meio massacrante, assim, porque o tempo todo eu tinha que estar pensando e acabava que eu ficava muito no compromisso e criava uma expectativa do que as outras pessoas estavam pensando. Então, quando eu vi que começou a não fazer bem, não ser mais leve, eu acabei deixando. Tu se preocupa com a opinião dos outros? Eu não sei se eu me preocupo com a opinião do outro ou com a distorção da opinião do outro. Entendeu? Entendi. Porque, assim, tem coisas que eventualmente as pessoas falam que não é a realidade. Então, eu prefiro evitar. Evitar essa E aí, eu já tive um perfil mais da minha vida, hoje é um perfil mais profissional. Eventualmente, sim, tem alguma coisa relacionada à minha vida lá, né? Até porque foi o que eu falei, não se separa mais vida pessoal e profissional, mas eu optei em deixar a minha rede social mais com foco profissional, né? Então, assim, já tive muita... Se rolar meu feed, vai perceber que as mudanças, elas também foram aparentes. Acontecendo ali também. Exatamente. E daqui a pouco, me conhecendo, daqui a 3 meses eu posso mudar de ideia e começar a compartilhar Legal minha esse rotina. inventário. Exatamente. Então, aonde me encontra, né? Me encontra por aí. Em vários lugares, inclusive na sua empresa, se você quiser também, né? É só contratar. Muito bem, Rê, eu quero... Já estamos correndo o nosso tempo, então eu quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui, falando um pouquinho de empreendedorismo. Legal pra gente falar um pouquinho também dessa questão de mentoria e coaching e também falarmos do quanto as mulheres vêm se envolvendo com o empreendedorismo, dessas mudanças constantes, né, que você está a par e trabalhando. Fico muito feliz. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui na Top TV. Estamos à sua disposição também, sempre que precisar. Imagina, obrigada a você, Grazi, e a toda a equipe, né? É sempre muito legal a gente poder compartilhar aquilo que a gente faz. E eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? Eu gosto muito e acredito que aquilo que eu falei, a felicidade, se a gente está feliz, parece que tudo está girando, tudo flui, exatamente, né? Então, nós mulheres temos sim o nosso espaço, aquilo que eu falei, talvez eu quero deixar isso como mensagem final, sim, assim, que a gente não pode concorrer com o homem, porque o homem tem seus atributos, a mulher tem os seus atributos, né? Culturalmente, nós fomos sim em algum período prejudicadas, mas não é na marra que a gente vai ganhar o nosso lugar, né? É mostrando a nossa capacidade, a nossa competência real de transformar vidas, de transformar negócios, de transformar região, país, o que quer que seja, né? Não é disputando, e sim se igualando e estando equiparado, né? Cada um contribui da sua forma. E só nós mulheres temos então aquela questão de que em alguns momentos, pela nossa história, nós somos mais afetadas por uma autossabotagem. Então, a gente precisa do autoconhecimento para compreender o que realmente faz sentido, né? Quando a gente analisa perfil, eu sou especialista em análise de perfil. Que medo, gente. Não! Mas eu não analiso. Mas eu adorei a ideia. Eu só analiso se me contrata para analisar. Ó! Legal. Mas assim, quando a gente analisa perfil, a gente vê também que tem perfis que se auto-boicotam mais e tem perfis que acabam levando numa naturalidade melhor e maior os seus desafios da vida, né? Mas a minha última mensagem, então, é que a gente permaneça sempre felizes na busca, né? Essa é a minha frase mantra da vida. Ser feliz na busca. Porque até que a nossa felicidade estiver só determinada num ponto final, toda a trajetória vai ser sofrida.
E se a gente entender que o resultado final é a construção dos dias bem vividos, das escolhas bem feitas, das amizades cultivadas, da nossa saúde em dia, do nosso trabalho feito com felicidade também, a felicidade é na busca. Então o resultado final ele acontece diariamente. É isso aí. É Cortella, né? Que diz, faça o que você puder com o que você tiver. É algo assim, né? É algo assim, Cortella me perdoe se não falei certinho. Mas é nesse sentido aí, né? Rê, muito obrigada. Obrigada a você que esteve conosco em mais um programa do Top Business, conhecendo a Rematia, que é um sucesso com mentorias, né? Então curta e compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Top Business. Obrigada aos nossos patrocinadores, Justa Saúde e Pizzas Mali, aqui de Cunhaporã.